Bom, vamos lá, pessoal. Então hoje a gente vai falar da aula 12. Essa aula 12 vai complementar então o nosso trabalho aí de descrição do movimento retilíneo uniformemente variado, né? Nas últimas aulas a gente estudou duas equações, duas funções, né? Que são a base dessa descrição dos movimentos, né? A função da velocidade e a função das posições, né? Essas duas funções elas resolvem os exercícios de uma forma simples, né? A maioria dos exercícios. Mas em algumas situações a gente percebe, né, que fica um pouco mais complicado resolver usando só aquelas duas equações, principalmente quando a gente não tem, né, o tempo como informação do exercício, né? Nesses casos interessa para a gente essa equação que a gente vai ver hoje, chamada equação de Torricelli. O Torricelli foi um cara muito importante, né, na história da física, teve vários trabalhos aí importantes, e nessa parte, né, na cinemática aqui, ele vai contribuir com uma equação. Então, esse Torricelli foi um discípulo, né, do Galileu. Galileu, a gente sabe aí, a gente conversou em aula, né, foi um cara muito importante dentro da cinemática, foi o cara que montou, né, as equações aí de movimento, tanto do movimento uniforme como do movimento variado. Nós ainda não vimos, mas vamos ver várias outras contribuições aí do Galileu, né? E o Torricelli, o nome dele era Evangelista Torricelli, né? Esse cara foi um discípulo do Galileu, trabalhou com o Galileu, e depois da morte do Galileu ele deu essa contribuição aí com essa equação, que é uma coisa bastante interessante, porque o que ele faz, né? Ele conhecia já então, né, dos trabalhos do Galileu a função da velocidade, V0 mais AT, conhecia também a equação de posição, né? Vamos escrever com ΔS aqui, ΔS V0t mais A sobre 2t quadrado, né? Mas ele percebia então que muitas vezes faltava o tempo, né? A gente não tinha o tempo no probleminha, e isso dava uma travada, aí precisava usar as duas equações, né? Fazer um sistema de equações para poder resolver. Então ele fez um trabalho para juntar essas duas equações e retirar o tempo, né, das equações aí. Então como é que ele faz isso, né? Ele vai isolar o tempo numa das equações, pode ser essa mais simples aqui, e vai substituir na outra, né? Então ele pega aqui e deixa o tempo sozinho, ó, ele faz que o tempo é V menos V0 sobre A, né? Então quando ele faz isso, aí quando ele passa para lá, né, e deixa o tempo sozinho, ele tem que o tempo é igual a isso aqui. Então na outra equação, onde aparece o tempo, ele troca por isso. Então ele escreve que ΔS é V0 vezes T, mas o T é V menos V0 sobre A, mais A sobre 2 vezes T quadrado, mas o T quadrado seria esse V menos V0 sobre A ao quadrado. E aí ele faz só o trabalho algébrico aqui, né? Isso dá um pouco de trabalho e tal, desenvolvimento, para chegar na equação. Vamos fazer esse trabalho algébrico aqui. Quem não tiver muita paciência aí com a dedução, né? Se quiser pular essa parte, pode pular. Tem gente que gosta de saber de onde saiu, né, as equações. Então vamos fazer esse trabalhinho aqui. Quem quiser depois pode pular esse pedacinho, tá? Então vamos arrumar aqui, ó, ΔS é... Aí aqui nós vamos fazer a distributiva, V0V menos V0 quadrado sobre A. Aqui nós vamos fazer A sobre 2, vamos fazer esse trabalho aqui, então vamos elevar ao quadrado esse binômio, ó. Eu vou fazer usando produto notável, né, o quadrado da diferença, poderia fazer V menos V0 vezes V menos V0, né, fazer a continha, todo mundo vezes todo mundo. Isso aí vai dar ao quadrado primeiro, ó, V quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então desse jeito, e mais o quadrado do segundo, tá? Quem não lembra dessa formulinha não tem problema, poderia fazer V menos V0 vezes V menos V0, fazer ao quadrado, chegava nisso daí. Embaixo A ao quadrado. Aqui eu vou poder simplificar, olha, tirar
um desses dois A aqui, A ao quadrado é A vezes A, né? Vou colocar aqui A vezes A. Então eu vou poder tirar um A aqui, né? E vou ter então que ΔS é V0V menos V0 quadrado sobre A, mais aqui fica V quadrado menos 2V V0, tudo que está em cima, né? E embaixo 2 vezes A. Agora, o que eu vou fazer é fazer o MMC aqui. Imagina que tem um aqui embaixo, fazer o mínimo de todo mundo aqui. O mínimo aqui é 2 vezes A. Eu vou dividir, fazer todo mundo, né? Com o mesmo denominador para poder jogar fora o denominador. Então, imaginando o denominador 2A, eu vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 2A por 1 é 2A vezes ΔS. 2A ΔS. 2A por A, corta o A, fica 2, né? Então, 2 vezes tudo isso. Então, 2V0V menos 2V0 quadrado. Mais, aqui, dividindo, vai dar 1. Ó. 2A por 2A é 1. Uma vez isso. Então, copio tudo. Menos 2V0 mais V0 quadrado. A parte de baixo, então, como ficou tudo 2A, eu não preciso colocar. E agora vamos simplificar alguma coisa. Por exemplo, 2VV0 e menos 2VV0, eu posso jogar fora. Então, 2A ΔS. Aqui, menos 2V0 quadrado com mais 1V0 quadrado, fica menos 1V0 quadrado e mais V quadrado. E para terminar, então, vamos passar esse menos V0 quadrado para o outro lado. Então, eu vou ter que V quadrado passando para lá, V0 quadrado, mais o que já estava lá, 2A ΔS. E essa daqui, então, é a equação de Torricelli, tá? Então, a equação de Torricelli é uma equação bem interessante porque ela não tem o tempo. Então, em alguns exercícios, né, que não se fala do tempo, eu não preciso determinar o tempo para depois determinar outra coisa. Eu posso passar direto e calcular, por exemplo, a distância percorrida ou calcular a velocidade do móvel sem conhecer o tempo, né? Então, uma situação bem interessante aí, tá bom? Agora nós vamos para o exemplo, então, dessa aula, né, para poder aplicar, tá bom? Vamos lá, então. Esse é o nosso exemplo. Um avião na decolagem percorre a partir do repouso. Então, ele estava com velocidade 0 no começo, né? Ele percorre 900 metros com aceleração de 50 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber a velocidade da decolagem do avião. Né? Eu quero saber qual é a velocidade que ele tem que atingir para poder sair do chão. Aí, a velocidade final dele, né? Imagina essa situação, então. O avião tem que percorrer aqui uma certa trajetória, né? Então, imagina que esse aqui é o avião e tal. Nossa Senhora, imagina que esse é o meu avião, tudo bem? O meu avião, ele vai ter que percorrer aí uma trajetória de 900 metros, né? Ele vai partir, lógico, vai como estava parado no começo. Eu quero saber que velocidade que ele tem que ter aqui, ó, né? Aqui na frente para poder sair do chão aí, tudo bem? Então aqui a velocidade inicial era 0, tudo bem? Beleza. Então o que eu vou fazer nesse exercício? Olha, se eu não conhecesse a equação de Torricelli, eu poderia sair desse exercício aí usando as duas equações que eu já conhecia, né? As duas, a função de velocidade e de posição. Poderia começar a partir da posição, né? Começar descobrindo quanto tempo levou para esse carrinho, para esse avião, né? Chegar até o final aqui. Então, na função das posições, né? Do ΔS, eu poderia descobrir o tempo e depois usar esse tempo na função de velocidade para descobrir a velocidade dele final, né? Então, teria que usar as duas funções para fazer um exercício. Usando a equação do Torricelli, eu já estou usando as duas, só que uma dentro da outra aí, né? Então, essa que é a vantagem dessa equação do Torricelli. Tudo bem? Então, ó, a equação, então, é V quadrado, V0 quadrado, 2A ΔS, né? Então, eu quero saber a velocidade final, ó, essa velocidade aqui eu quero saber.
A velocidade inicial era 0, né? Ele estava parado no começo. A aceleração dele foi dada, 50, e a distância que ele percorre na pista também foi dada, 900. Então tem todos os valores aí, é só fazer a continha, né? Então nessa situação aqui, a velocidade dele seria calculada por, 0 ao quadrado, estou colocando só para vocês perceberem, nem precisaria colocar, né? Mais 2 vezes a aceleração 50, vezes a distância percorrida lá 900, e aí é fazer a continha, pessoal. Então v quadrado seria aqui 0, nem precisa fazer, né? Aqui 2 vezes 50 é 100, 100 vezes 900 aí é, o 900 mais 2 zeros é 90 mil. Para terminar, então, v é a raiz quadrada de 90 mil, né? Isso daqui, a raiz de 9 é 3 e sai mais 2 zeros aí, 300 metros por segundo, né? Essa seria a velocidade dele na hora de chegar aqui, né? Na hora da decolagem, que ele vai sair do chão, seria essa velocidade. Vejam que esse mesmo exercício eu poderia mudar a pergunta, por exemplo, eu poderia ter essa velocidade aqui de decolagem dele, né? Mas não ter, por exemplo, a distância da pista, né? Poderia falar que tamanho que tem que ter essa pista para eu conseguir decolar, né? Essa poderia ser uma pergunta aí. Então eu poderia descobrir esses 900 aqui, esse ΔS, tá vendo? Se eu soubesse que a velocidade de decolagem é 300 aqui, ó, colocaria o 300 aqui, né? E aí eu ia ficar faltando esse ΔS, aí manda tudo para o outro lado e descobre o ΔS, né? Então alguns exercícios ele vai perguntar sobre a distância. É possível a gente descobrir então a distância, descobrir a velocidade ou a aceleração, qualquer uma das coisas que aparecem nessa equação, né, se a gente souber todas as outras. Então, esse é o exemplo aí da utilização da equação de Torricelli. Então, uma equação bastante útil. A gente vai juntar então essa daí, vai ser mais uma ferramenta aí para o trabalho do movimento variado, tá bom? Então, nessa aula nós vamos tentar resolver aí, tentar não, né? Nós vamos resolver os exercícios que aparecem aí. Tem 1, 2, 3, 4, 5 exercícios aí sobre a equação de Torricelli. Pedir para vocês fazerem, então, todos, né? Do 66 ao 70. Vou marcar aqui, ó. Exercícios 66 ao 70 da aula 12. Certo, pessoal? Então, é isso. Até a próxima.